Olá, pessoal, tudo bom? Estão me ouvindo? Aqui é André Leandro, sou facilitadora dos movimentos da ginástica cerebral e hoje vamos fazer uma live falando sobre uma das técnicas da ginástica cerebral, uma sequência de movimentos e como é que a gente pode ajudar as pessoas que têm autismo. Então, vou convidar aqui, o pessoal do Celote Postural me pede para participar aqui, me ajuda aqui para a gente poder aqui. Denise também já está aí presente. Vamos lá. Então, deixa eu convidando para participar da nossa live aqui. Para a gente bater um papo com essas pessoas super especiais aqui. Ai, que joia! Todo mundo, que turma legal, que eu adoro. Coisa boa ver vocês. Então, eu peço que vocês se apresentem, né? E para a gente poder falar desse sequência de movimentos que a gente que fez o curso aqui no Brasil, a gente faz de segunda a sexta, e convida todo mundo que faz o curso, a gente faz. A gente sabe a diferença que faz na nossa vida. Até o tio Lu, querido tio Lu, que vai se apresentar aqui, ele tem uma experiência muito legal para contar para a gente, experiência pessoal, e a gente sabe que a gente que pratica faz diferença. Imagine usando no seu dia a dia, nas suas atividades. E hoje o Celote Postural, aqui, nosso casal lindo e maravilhoso aqui do tio Lu, da Marion, vão contar essa experiência maravilhosa que eles têm. E a Denise, que também tem uma longa caminhada com a ginástica cerebral, com o Brain Gym, também tem uma vasta experiência com autistas, vão poder trazer essa experiência aqui para vocês. Olha que rico, né, gente? Vamos lá, se apresentem aí pra gente. Denise, quiser começar? Tudo bem. Eu sou Denise Figueiredo e eu sou terapeuta ocupacional no mercado de trabalho e sou instrutora de Brain Gym e estou aí trabalhando com esse casal maravilhoso do Celote Postural e a Andrea, a pessoa super querida e maravilhosa que ajudou na tradução do material do Brain Gym para o português e foi com quem a gente lançou no Brasil esse trabalho, né? Que já tinha sido começado com o Maurício, né? E agora a gente está levando adiante a parte de certificação, né? Ele levou ao treinamento, mas sem ser de certificação. E estando agora no Brasil, já com 7 pessoas treinadas e certificadas como facilitadores do movimento do Brain Gym. Então, aí a Andrea, o Tilu, a Marion, todo mundo certificado e mais 4 outras pessoas. Então, o brasileiro agora já consegue aprender o Brain Gym no Brasil, com o português brasileiro, o material todo em português, o que ia ser uma conquista maravilhosa para a gente. E eu resido nos Estados Unidos e estou trabalhando particularmente, nesse momento eu estou afastada do trabalho, dedicando exclusivamente à recuperação de um dos meus irmãos, né, que teve cirurgia para retirada de tumor. E uma das coisas que eu vou falar para vocês é: ainda bem que fui formada no Brain Gym, porque uma das coisas principais que tem ajudado o Marco na recuperação dele, com perda total de função cognitiva, motora, de fala, ele perdeu tudo depois de 5 cirurgias cerebrais. E foi o Brain Gym. É assim, incrível, e tem muita coisa para a gente dividir aí, né? Nós vamos focar hoje no autismo, mas assim, o Brain Gym, ele dá apoio para todas as áreas que você quer melhorar, ou você quer recuperar, ou você quer desenvolver a sua vida. Então vamos lá, Marion e Tilu, bora lá. Vai lá, Tilu. Vai lá. Bem, eu sou Luciano Mazieiro, sou fisioterapeuta, sou esposo da Marion, sou pai da Isadora e sou o tio Lu. E o Brandin a gente conheceu o Brandin no BRMT, eu sou autor do Conceito Celote, sou consultor internacional do BRMT e sou facilitador do movimento Brandin. E o Brandin só me fez uma coisa de bom, assim, eu durmo. Literalmente, conta para o pessoal um pouquinho sobre isso, Eu durmo Lu. mal de 4 a 5 horas, assim. Me ia mal, eu sou um cara muito agitado, eu sou muito proativo, eu gosto muito de fazer as coisas, de estar fazendo as coisas. Eu sou um executor, eu gosto de executar. E essa execução demanda uma série de situações, e isso me perturbava o sono. E após a prática do Brandin, eu passei a dormir. Hoje durmo de 8 a 10 horas, se deixar eu durmo 14. Agora, Maria, É nós preparem, né? É porque não dá para dormir, mas eu durmo hoje. Hoje eu durmo. E durmo no sentido assim, eu me sinto descansado. Eu acordo,
eu não estou cansado, continuo sendo executor, eu continuo tendo essa proatividade, mas hoje eu consigo dormir e descansar. O que eu estou escutando é que você aumentou sua eficiência e qualidade de vida. Isso, com certeza, para mim hoje é. E sempre que a gente se encontra em uma situação, a gente está passando por momentos de muita explosão de conhecimento, de prática profissional. E quando a gente se percebe assim, um tanto desorganizado, o branding consegue fazer com que a gente volte ao aqui e agora, que a gente tenha novamente a clareza do que está sendo proposto e a gente consegue, então, com positividade, ter energia para ativar as ações. Olha, isso é tão importante. A gente está falando sobre o autismo hoje, né? Então, gente, o que o Luciano está aí demonstrando é que o branding ele proporciona o autocuidado. Então, para as pessoas, o autista ele requer o cuidador. Então, para as pessoas que são os cuidadores, o branding vai dar para você essa estabilidade, essa organização, essa eficiência e esse prazer de fazer a mesma coisa com mais qualidade. Então, salvar a sua energia para você mesma. E nisso, a criança com autismo, ela vai estar em contato com uma pessoa que está equilibrada e que dá para ele um centro de referência que faz uma mudança completa, uma transformação completa na forma dele interagir com o mundo. Vocês veem alguma coisa para falar sobre isso, queridos? E Marion, você nem apresentou ainda, mas é que a fala dele é tão boa. Não, uma delícia estar com vocês, minhas mentoras aí, Andréia e Denise, né? Então, sou fisioterapeuta, pedagoga, psicopedagoga. Esse ano eu faço 25 anos de profissão lidando com esse público, né? Comecei lá na PA, em Além Paraíba. E aí a nossa história passa pela ecoterapia, né? Pelo movimento do cavalo. E daí surgiu o Celote. O Celote nos apresentou o BRMT, que é um treino de movimento rítmico também. E aí, dentro do BRMT, eu aprendi o PACE, né? O BRMT ele incorporou o PACE na formação e fiquei ligada aí nesse PACE do branding, botei hashtag branding aqui no Instagram e o universo me apresentou a Denise. Ela estava no Brasil na época, estava lá, o primeiro curso do branding, não pude fazer. E aí daí você veio aqui em Teresópolis, a gente fez o branding 101, o branding 104 e o branding 110. E hoje o branding faz parte da vida, né? Temos orgulho de dizer que somos facilitadores do movimento do branding. E Denise, você estava falando aí de quem cuida, né? Isso. Hoje tem autismo e a gente pensa sempre no indivíduo que está dentro do espectro. E a gente precisa ter esse olhar para todo o entorno de quem cuida. E a ideia da live hoje é essa, né? Vocês trazerem esse conhecimento do branding, do que é o PACE, e a gente correlacionar o que a gente vive no nosso dia a dia aqui na clínica, no Espaço Celote, na qual a gente atende, né, muitos indivíduos de todas as idades que estão aí dentro desse diagnóstico. E o que eu percebo é que chega todos num nível de estresse, que eu falo que é um círculo vicioso. Né? Quando há o desequilíbrio, um desequilibra o outro e o estresse gera esse círculo. Na nossa clínica tem uma placa enorme na entrada, relaxa e respira. E a partir do momento que você começa a iniciar o movimento com todos, você observa realmente aí um desenvolvimento nessa relação familiar, né? De pais com filhos, entre os pais e com a gente também, né? Com os terapeutas também. Branding causa essa transformação, sim. Fantástico. Uma coisa legal que a gente sabe que os movimentos da ginástica cerebral são 26 movimentos que se desdobram em vários outros. E o PACE, que a gente tanto fala, o que é tal do PACE, né? São 4, na verdade 5, né? Então, quer dizer, tem o degustar a água, que daqui a pouco o pessoal vai demonstrar aqui, que a gente vai demonstrar para vocês, nessa sequência de movimentos. E são simples, gente. E a gente pratica aqui todos os dias, minutinhos por dia faz a diferença. Olha eles falando ali, primeiro, vale para o nosso autocuidado, e quem, principalmente hoje o foco é os autistas, né? Quem, né, ou a família, ou o professor na escola, o fisioterapeuta que trabalha com ele, né? Fazendo o PACE já vai se sentir bem, e a pessoa em si.
conta, Marion, para o pessoal aqui, as diferenças que vocês veem nas crianças, já começando com o beber água, né? Que vocês notavam que eles nem bebiam água antes, né? Conta pra gente. Eu vi que você colocou aí na descrição da live, né, o que seria o PACE, né? Aí eu gostaria até que vocês falassem, a gente pode fazer isso. Uma Né? correlação. Vamos um movimento por um movimento, porque o degustar água é o E, né? A última letra aí. O último é. Vou deixar Vamos para Denise explicar, que eu tô com um problema que eu não consigo soltar o celular, gente. Por isso que eu demorei um pouquinho para entrar, que tem um problema aqui, eu tô segurando o celular. Então, vou deixar para Denise demonstrar e quiser já ir falando passo a passo para saber o que é o tal do PACE que a gente fala tanto. Isso aí. Aí ela fala o movimento e a gente faz a correlação. Isso. A Denise Joia. Então é o seguinte, o PACE é uma sequência de 4 movimentos que tem esse acronômio, né? Acrônimo. Acrônimo. Como é que fala? Acrônimo. Tem esse acrônimo com essas letras que são a introdução de cada palavra. Então, cada palavra PACE, que é PACE, né? A gente não traduziu para o português a palavra, porque a gente queria ter a sequência do material corretamente organizado. Então, o P, ele é para positivo, ou seja, uma atitude positiva. O A é para ativo. O C é para claro, clareza de pensamento. E o E é para energia. E para a gente entrar em PACE, significa a gente entrar em contato com o ritmo que a gente tem, o ritmo individual de aprendizado ou de desenvolvimento. Então, se eu sou num trabalho que eu tenho que fazer, ou se eu sou um cuidador, ou se eu sou uma pessoa no espectro de autismo, ou se eu sou, como eu estava dizendo, um cuidador do indivíduo no espectro de autismo, ou um professor, ou seja um dos pais, né? Qualquer que seja o relacionamento, ou irmãos, quando eu faço o PACE, eu estou me dando a oportunidade de fazer 4 coisas. Ter energia. E quando eu tenho essa energia através de beber água, aí eu vou mover para usar essa energia para ter clareza de pensamento, através do exercício chamado de botões cerebrais. Uma vez que eu estou com essa clareza de pensamento, eu já comecei a unir os 2 lados do cérebro e agora eu vou ativá-los. Quando eu faço isso através do movimento cruzado, eu ativo essa coordenação entre os 2 lados. A Andréia está mostrando ali, tocando o lado oposto do corpo. E quando eu ativo essa organização dos 2 lados do cérebro, agora eu vou para os centros emocionais do cérebro. Agora que eu já estou ativada como um todo, né? O cérebro está organizado como um todo, porque vale a pena frisar que quando a gente não está equilibrado, ou quando a gente está sob estresse, ou mesmo quando a gente está acostumado com o estresse, ele está lá e ele virou rotina, não quer dizer que ele não seja estresse, a gente só acostumou com ele. Então, quando a gente entra nessa fase da última parte, que é a atitude positiva, a gente faz os ganchos, que são 2 partes. Então, o gancho seria uma forma de trazer os centros emocionais para uma organização na qual eu saio da reatividade, do estresse, do medo, da preocupação, e eu começo a perceber a minha capacidade de respirar, de turn off. Como é que é turn off? Desligar os sistemas que são ativados continuamente com estresse. E aí, nesse momento, eu passo a ativar os centros mais desenvolvidos, que seriam o córtex humano, né? Seriam os centros mais evoluídos do cérebro. Então, nessa região, é a região que é aquilo que o Tilu falou. Aí, agora eu posso produzir com eficiência, com relaxamento. Então, a qualidade do que a gente faz depois do PACE, ela tem energia, ela tem clareza, ela tem ativação do cérebro inteiro e do corpo inteiro, que aumenta a eficiência, e aí você também tem uma atitude de calma. Então, o que você cria, ele vem dessa tranquilidade e dessa inteligência interna. Agora, a gente é capaz de produzir lidando com a inteligência interna. A gente não precisa ficar esperando o outro falar pra gente o que deveria ser feito, dando opinião. A gente consegue se autoconfiar. Então, tem essa série de coisas que acontecem. Então, o PACE é essa sequência de 4 exercícios. A gente começa de trás para frente, do E para o P. Então, o E é para energia, o A é para ativação,
o C é para clareza de pensamento, o A é para ativação e o P é para o pensamento positivo. E quando você faz, então, esses 4 exercícios, é o que o criador desse trabalho, que é o Dr. Paul Denison, percebeu seriam, se você não tivesse tempo para fazer tudo que você, ou uma quantidade maior do trabalho, quais seriam os movimentos mínimos que, se você fizer em 5 minutinhos, você transforma a sua vida cotidiana. E ele colocou, então, essa ordem desses 4 exercícios. Fechou, gente? Eu fico pensando alguma coisa. Eu adoro te ouvir sempre. Adoro Paul Denison. E, Denise, quando eu penso, né, nesse público do autismo, exatamente esse ciclo de estresse. Porque no autismo, o que a gente observa, né? A gente já sabe pela neurociência, e isso já está comprovado, né? E é visível, que é um cérebro que não está organizado. Que às vezes um neurônio conversa demais com outro que não deveria e de menos com outras áreas. A gente já tem esse mapeamento cerebral e sabe que no autismo ele ativa áreas que talvez não sejam necessárias ou deixam de ativar. Então, assim, a gente tem aí muito essa percepção de ou uma falta de energia ou um excesso, né? A questão da clareza, né? Da ativação e da positividade. Então, com o PACE... O que você falou da clareza, gente, às vezes, o autismo, ele fica perseverando em determinadas áreas que tira, para ele ali é super importante, ele não consegue parar, mas você vê que é um ciclo de estresse. Não é um ciclo de funcionamento que vai ser produtivo, né, Marion? Sim, e começando pelo E de energia. Então, na nossa prática clínica, um dos desafios com muitas famílias é que a criança não consegue ingestão de água. Então, assim, nós temos isso como um sinal característico dentro desse espectro, que uma porcentagem desses indivíduos, eles têm dificuldade para degustar água. Então, primeira observação que a gente faz, porque a gente faz o PACE todos os dias antes dos atendimentos, até para que o terapeuta, a família e a criança, né, estejam nesse mesmo ritmo. E aí, né, Luciano, como é que a Luciano se impressiona, né? A minha frase preferida do Celotti é: se o corpo não vê, o cérebro não enxerga. Se eu tenho um corpo que não ingere água, né, se esse corpo não tem a capacidade eletroquímica de conduzir e de se eletrificar as sinapses, esse corpo vai ser um corpo que percebe mal, que tem pouca clareza das informações. Esse corpo ele tem dificuldades de relação ambiental, ele tem dificuldades de relação intrapessoal, né? E o PACE é isso, né? Até para desenvolver essas questões. E hoje, Denise, eu até falei com a mãe dele, o Luiz Felipe. Hoje ele parecia que sabia que a gente ia fazer a live. Então a gente pegou um menino de 3 anos de idade que não ingeria água nenhuma, se recusava, só tinha que ser suco, por exemplo, algo saborizado. Para hoje ele já está bebendo aí meio copo só antes do PACE, né? Desse de 300 ml de água com tranquilidade. Então, e aí a gente tem que adaptar, né? Porque a gente aprende no curso, a gente fazendo entre nós, que compreendem as demandas, né? As solicitações. Então a gente começa, assim como você nos ensinou, né? Segurando só o copo, às vezes molhando um dedinho, do dedinho vem para a boca, e hoje ele simplesmente, sem estresse, tranquilamente, conseguiu dar aqueles goles. Então, assim, com certeza ele estaria mais preparado e com energia para a terapia. Aí, né? só no movimento de energia, a gente já educa o corpo a várias coisas. A levar a mão à boca, aonde é a fonte de água. Então, a gente vai com que ele faça assim, ó, eu preciso de 4 copos de água. Então, a gente já introduz outros elementos. Dê para sua mãe a água, dê para o seu pai a água, dê para Marion a água. Essa é sua, essa é minha. Então, são várias ações que estão presentes em outras avaliações. Em outros modelos de intervenção, né? Incluindo a linguagem, o desenvolvimento dessa linguagem, comunicação, né? O receptivo, o expressivo. Que a gente consegue introduzir só com E de energia. Né? Essa da fonte de água é muito legal, porque existem testes neuromotores, né, psicomotores, que é derramar um líquido de um frasco para o outro,
a quantidade, né? Eu quero meio copo, eu quero só um pouquinho, eu quero muito. Ó, tá derramando, né? Entornou no chão entornou no chão a água. Vamos secar? Aí o relato de as crianças em casa derramarem um pouquinho de água em casa para poder ter o trabalho de pegar o paninho, ir lá na cozinha e secar. Então, a gente tem esse corpo em ação só com ele de energia. Além do pictograma que a Andréa mostrou aí, né, que a gente adapta também para eles, exatamente para ficar mais clara essa comunicação, né? Então, olha só, né? Aí eles apontam, eles querem fazer igual as figuras, enfim. Só uma coisa para as pessoas terem mais clareza. Então, para poder a gente conseguir a energia, a gente degusta a água. Ou seja, a gente põe a água na boca e segura por alguns segundos e depois você percebe a água descendo pelo centro do seu corpo. Então, além da função eletroquímica facilitada pela degustação, pela a ingestão da água, você também tem uma preparação aí do corpo para começar a perceber o seu centro. E quando você começa a perceber o seu centro, você começa a tomar conta de você mesmo, a se cuidar, a se perceber. Então, tem uma série de coisas que são facilitadas, como eles estão falando aí, né? Do trabalho que eles vêm fazendo. Inclusive, a Carol, a mãe do Luiz Felipe, tá aí, tá? Vi aí que ela entrou. Então, ela hoje, sim, foi maravilhosa. Ela até se surpreendeu com a participação dele, assim, hoje. Foi maravilhoso. Valeu, Carol. Beijo para você. Aí vou detalhe, assim. A Marion tem um pequenininho que chegou lá com dificuldades escolares severas e tal. E quando ele mantém a água na boca, a Marion ensinou para ele assim: ó, você vai colocar a água na boca e vai contar. Hum. Então você já tem uma noção de espaço-tempo, você tem uma condição alfanumérica, né? Então a gente tem uma série de explorações. Coordenação dos dedos, você tem a divisão do arco da palma da mão, você tem formação aí, oposição de dedos, você tem coordenação motora fina, você tem tanta coisa, né, não? Distância lateral, direcionalidade, uma série de situações que só o E de energia a gente já ficava nesse. Não, é legal, gente. Os meus alunos eu também faço, e eles já sabem, eles já chegam. E aí eles ensinam para os novos quando chega. É legal que daí vai incorporando isso aí. E claro que a gente orienta que o ideal é a água a temperatura ambiente. Este é o ideal. E água pura. Porque eu tô gaúcha aqui, tô com meu chimarrão. Não, gente, é água pura, de preferência, né? E já estimula, né? Com certeza. A Denise podia fazer e a gente compartilha, ela né? falou de todos. Não, ela não falou. Ela não mostrou o gesto. Do movimento, né? O que são os botões cerebrais. Vamos voltar para a próxima letrinha, então. Vamos fazendo junto, quem quiser. Já ensina e a pessoa faz junto. Tá? O água, quem tá com água. Toma A água já degustamos. E assim, uma das coisas que a Marion falou são fases do desenvolvimento. Então, assim, olha, em sala de aula, quando eu faço o grupo inteiro, eu finjo que tem uma garrafa e falo: pega a garrafa, pega o copo, põe a água no copo e pega um golinho. Segura. Engole. Agora troca a garrafa na outra mão, o copo nessa mão. Põe a aguinha, pega o golinho. Aí troca de mão. E depois a gente repete e faz as duas mãozinhas juntas. Então a gente já tem uma sequenciazinha, porque nem sempre a criança tem a água lá. Entendeu? Sim. Já faz a criação dessa consciência da importância de beber a água para o funcionamento do cérebro e do corpo. Então vamos lá. Depois da letra E, a gente está indo de cima para baixo. A gente vai para a letra C, de clareza de pensamento. Então a gente faz os botões cerebrais. Então vamos lá? Uma mão vai ficar por cima da roupa mesmo. Tem o colarinho do pescoço. Você faz uma forma de C na sua mão, coloca abaixo do colarinho do pescoço e põe a sua mão assim. Tem dois lugarzinhos do lado desse osso, do centro do peito, que são bem maciozinhos. Então, você massageia esse e põe a outra mão em cima do umbigo. Aqui é o centro de gravidade, está bem aqui no centro do umbigo. Então, ele centraliza a gente. Agora, ao massagear aqui, vocês podem agora manter a cabeça no lugar e mover os olhos de um lado para o outro,
como se estivesse acompanhando um jogo de tênis. E vai movimentando os olhos de um lado para o outro. E observa, a cabeça quer mover junto com os olhos? Você segura a sua respiração quando os olhos estão movendo de um lado para o outro? Os seus olhos deslizam pela linha do horizonte ou eles estão saltitando ou pulando? Como é que é a amplitude de movimento para o lado esquerdo dos seus olhos e para o lado direito? E aí você vai sentir o momento, assim como você sente quando você já está cheio, porque você já comeu o suficiente, você vai perceber quando que você está satisfeito com a organização do campo visual seu. Então, depois você solta a mão. Então, esse é o movimento que vai fazer a organização cerebral para clarear o pensamento. Então, a criança, mesmo que você pode até tirar também da ordem esses exercícios, né? Se você precisa de clarear o seu pensamento para ficar presente com a criança, esse é um excelente exercício para você fazer por 30 segundos, só para ativar essa organização. Se você vai ter que participar de uma reunião, faz esse exercício para ter clareza de pensamento. Se você está muito preocupado, ou se você está vendo que a criança com quem você está trabalhando, que eles estão muito preocupados e ansiosos, esse é um exercício excelente para ser feito. Alguma coisa aí, gente? Exato. Isso, Denise, o mais assim a gente busca no desenvolvimento infantil, principalmente quem está dentro, né, do espectro, é essa centralização. Esse é um movimento que eles apreciam muito, né? Hoje, mais uma vez, o Luiz Felipe, ele viu a foto, imediatamente ele fez o gesto. Foi assim, eu e a mãe ficamos, e trazer essa percepção, né? Porque ele está sempre, né, com um olhar, buscando todas as informações, tentando integrar todas as sensações que ele tem, principalmente visual, e esse se perceber, de trazer ao centro, de se tocar e parar, é assim, é impressionante de ver como depois desse movimento eles estão imitando mais, que é um dos objetivos que a gente tem, né? Alterando, igual vocês falaram, a gente às vezes troca a mão, não é obrigatório no movimento, mas a gente faz a troca. Eles conseguirem coordenar essa troca e essa centralização. O movimento dos olhos, ele para nós talvez fazer, já é um desafio, né? Se perceber. Para eles, já é no segundo momento você vê o grau de dificuldade. Então, a gente faz até uma relação com o nível de suporte que o autista precisa, até com a execução desse movimento, como é difícil compreender, estar com a cabeça parada e movimentar os olhos. E aí, mais uma vez, a gente utiliza dos suportes que a gente tem, de comunicação alternativa, ou de um objeto, né? Que aí a gente traz isso para ele fazer esse movimento lá. Da gente, eles acompanham, a gente cruza de um lado para o outro, em frente a eles. Então, a gente quer cruzar essa linha central, que a gente chama de linha média do corpo. Então, quando a gente faz isso, ele acompanha com a gente. Se eles estão olhando aqui para a gente faz isso, passando pela linha média do rosto deles, e eles estão mantendo contato com a gente. Muitas vezes o autista não mantém esse contato, que eles estão usando a periferal. Mas se você for a periferal dele e você os virem um segundo que eles te olham, no outra vez vai ser 2 segundos, da outra vez vai ser 3. Então, esse encontrar dos olhos, ele é uma ativação dessa interação visual. Vou eu para o corpo de novo, Denise. Vou eu para o corpo de novo. A falta de interação ou de contato visual do autista é uma incapacidade motora da câmera-olho. Não estou dizendo de processamento visual, estou falando da câmera de captação. O movimento do ajuste ocular, esse corpo que é desregulado, esse corpo que é não integrado, ele não tem o ajuste tônico muscular, dos musculozinhos lá do olho físico, de mover os olhos em direção. Quando a gente está numa atitude intencional, preparado com E de energia, com os botões cerebrais que trazem essa centralização, essa câmera começa a se mover para acompanhar o movimento. E quando ela cruza a linha média, ela começa a conectar as duas câmeras e as imagens começam a fazer sentido, as faces começam a fazer sentido, aí ele passa a fazer contato visual e isso vira um círculo virtuoso. Quanto mais ele enxerga,
mas o cérebro vê. Adorei. Achei ótima essa colocação sua. Obrigada, Tilu. E nessa colocação sobre os botões cerebrais, tinha mais alguma coisa. Agora me deu um branco aqui no que eu ia falar, que eu estava pensando. Mas se voltar, eu volto a falar. É só que é tão simples e é tão importante, é tão significativo essa ativação. E a gente tende a fazer isso, principalmente quando a gente trabalha com neném. Não sei se já tiveram isso na história de vocês. Eu vejo que quando a gente trabalha com neném, é muito fácil de lembrar que a gente tem que fazer isso. Só que o autismo, ou mesmo o adulto, não desenvolveu isso. Então a gente tem que estar fazendo sempre. Exato. E a gente que está considerado normal, perde isso no estado de estresse. Então você tem que reativar isso sempre. Desculpa, Maria, vai lá. Não, exatamente, pelo atraso maturacional mesmo, né? A gente tem que voltar lá nas coisas que a gente faz quando bebê. Agora, Denise, eu queria deixar aqui bem claro que existem outras metodologias, né? São específicas, né? O Branding, ele não foi desenvolvido especificamente para trabalhar com pessoas com TEA. Então, a gente existe, sim, outros modelos de intervenção que têm outras estratégias para desenvolver esse contato visual, essa imitação, né? Para trazer esse nível de atenção. Só que a minha prática, eu te digo, faça as intervenções específicas e faça o Branding e o Pace. Você vai ter um resultado muito mais rápido, tá? Então, é bom a gente falar isso na live, que o Branding, ele não vai substituir o Pace, não vai substituir as outras modelos de intervenção, muito pelo contrário. Faça os modelos de intervenção, mas se você associar a pelo menos esses 4 movimentos aí que a gente está falando do Pace, né, você vai encontrar resultados mais rápidos e duradouros. Isso. Né? É muito bem colocado. O Branding, gente, ele é um programa de apoio a outras metodologias. Então, ele não vai criar, por exemplo, no desenvolvimento da escrita da criança com autismo. Ele vai facilitar a organização cérebro-corporal para que a criança possa desenvolver a escrita. E muitas vezes a gente vê que a criança já tinha escrita, mas não conseguia expressar. Então, quando você fortalece essas conexões cerebrais através do movimento do Branding, você facilita que ele consiga acessar essa habilidade que estava presa em algum lugar. E, de repente, ele está escrevendo. Parece um milagre quando ele começa a fazer exercício. Mas não, é só que ele conseguiu organizar o cérebro e acessar aquela função. Né, gente? Perfeitamente. Vamos para o ar de ativação? Ar de ativação. Então, a gente fica um tempão em cada um. Tá aí a Andréia mostrando pra gente o movimento que a gente faz para poder ativar a organização dos dois lados do cérebro e do corpo, é chamado movimento cruzado. Então, é o quê? É você tocar com a mão oposta o lado oposto do cérebro, ou do cérebro do corpo. Então, a gente toca o joelho oposto, ou a gente toca qualquer lado oposto do cérebro. Pode ser qualquer movimento. Você pode tocar um joelho e tocar o ombro oposto, né? Você pode fazer coisas bem simples, por exemplo, levantar o dedão da mão direita e levantar o pé da mão direita em direção um ao outro. Então, ó, esse vai em direção ao pé direito que está levantado, agora cruza e vai com o dedo direito para o pé esquerdo. Então, um movimentando em direção ao outro. Essa é uma forma. Você pode usar o cotovelo, né? Você pode simplesmente tocar, jogar para um lado, uma mão, para o outro, e o pé para o lado oposto. Ou seja, esse movimento cruzado, esse cruzamento dessa linha central do corpo para ativar e coordenar com o outro lado oposto, né? O direito com o esquerdo, ele faz essa ativação de regiões do cérebro que permite a coordenação do que a gente chama de bilateral, né? Que são os dois olhos, com os dois ouvidos, com as duas mãos, com os dois pés ou os dois lados do corpo trabalhando junto, quando os dois lados do cérebro funcionam juntos. Então, os dois cérebros, ou seja, os dois lados do cérebro, ou seja, o cérebro inteiro, com os dois lados do corpo todo. Então, essa ativação por inteira, ela é muito simples de ser conquistada com o movimento cruzado. E para as pessoas que estão ajudando a criança com autismo, você vai ver uma transformação enorme quando eles conseguem manter esse movimento por conta própria.
E, gente, eu falo muito, muito desse caso. Eu tive uma criança com autismo, eu comecei a trabalhar com 8 anos. E com 16 anos, ela conseguiu fazer comunicação com pensamento abstrato. Ou seja, gastou 8 anos. E, coincidentemente, foi na mesma época que ela conseguiu finalmente integrar esses 4 movimentos. Entendeu? Então, a gente vê, assim, uma coisa incrível. Então, ou seja, eu gastei 8 anos com essa criança, mas graças a Deus que a gente não desistiu. Exato. Entendeu? Que ela são 2 irmãos, né? Que eu lembro que você contar. Isso. Ela com grau severo de autismo e o irmão era menos, né? Ele estava mais com Asperger's, né? Que a disfunção dele. E o dela não, era severo, o autismo severo. Com não verbal, né? A gente chama aqui no Brasil agora de grau 3 de suporte, né? De nível 3, desculpa, nível 3 de suporte. Como é que é? Você está falando? É da terapia ou da disfunção? Não fala mais leve, moderado e severo, né? No Brasil chama de níveis de suporte. Até então, porque tá para mudar também. Mas enfim, né? Você está falando que como a nomenclatura é utilizada, ela é usada pela quantidade de necessidade de apoio e suporte. Precisa, Isso. ao invés de ser ao nível de ação dela. Isso. Né? Muito fantástico. E esse movimento de ativação, né, Denise? O movimento cruzado, né? No branding, né, a gente não julga, a gente não justifica, mas na minha prática com as crianças a gente identifica realmente como começa ainda homolateral, né? A gente chama como lateral é um lateral, gente. Pode falar, amor. Não te ouvi. Homolateral, só estou traduzindo para as pessoas, é de um lado só. Isso, né? Começa de um lado só, né? Aí depois vai conseguindo cruzar. O ritmo ainda não tem uma cadência, né? Não se mantém. A gente utiliza também muito, às vezes, suporte visual, de colocar cores para ele começar a fazer. E é impressionante, quando eu aplico a minha escala de avaliação, que eu utilizo o modelo Denver de intervenção precoce, é um checklist para as habilidades em 10 áreas. Como coincide a conquista desse movimento cruzado, igual o seu caso, com as habilidades, né? Com a conquista das habilidades lá também. Aí né? vou eu de novo pro corpo. Vai que tá indo bem assim. Todas as ações humanas, elas requerem o cruzamento da linha média. Escovar os dentes, pentear os cabelos, ligar a chave do carro, comer, abotoar os botões da roupa, ler o tracejado da letra, as funções de andar de bicicleta, dirigir o carro, sentar-se e prestar atenção na aula, enfim. Todas essas ações elas precisam que o corpo cruze a linha média. Cumprimentar as pessoas, dar tchau, todas elas são feitas na linha média. E a necessidade, né? Você tem um lado dominante, no caso eu sou destro, mas eu tenho o lado esquerdo como suporte para todas as minhas ações como destro. Então, ter a integração desse corpo se movimentando de forma harmoniosa facilita o treino da habilidade funcional, que para nós no Celote, habilidade funcional não é só a motora, ler, escrever, comer, comunicar. Em todos os lugares existem habilidades funcionais, né? A gente chama de habilidades humanas, né? Então essas habilidades humanas requerem que dos dois lados corporais trabalhem de maneira harmoniosa para que não se tenha fadiga, para que a criança não desista da tarefa, que ela seja resiliente, que ela seja persistente e que, por final de tudo, seja eficiente, né? Fantástico, fantástico, isso aí. Então, gente, por último, vamos só rever, senão a gente se perde. O pace, né? A gente começa de trás para frente. O E é para energia, a gente degusta água. A letra C é para de pensamento, a gente faz os botões cerebrais e move os olhos de um lado para o outro. Depois a gente entra para a letra A, que é para ativação, né, dos dois, do corpo inteiro e do cérebro inteiro, e a gente faz o movimento cruzado. E por último, a gente tem a letra P, que é a atitude positiva, né, ou positividade. E no P a gente tem 2 fases de exercício. É um exercício só, chamado de ganchos,
Olha, eu tô cheio de balãozinho. Não sei como isso aconteceu. Mas os ganchos, eles têm duas fases. A primeira, põe aí o primeiro, né? É esse que tá do ladinho direito da André, no lado esquerdo da tela, esse aí. A gente põe as mãos em frente da gente, então aqui. E aí a gente joga os dedões para baixo. E aí a gente cruza um lado. E esse mesmo lado que cruzou, você cruza a perna desse mesmo lado na frente da outra. A gente entrelaça os dedos e traz as mãos para baixo e para dentro do peito. Fecha os olhos, inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E aí a gente entra para a fase 2. Descruza as pernas, descruza os braços e coloca a ponta, a base dos dedos, não a ponta, a base dos dedos das mãos juntas, o lado esquerdo com esquerdo, com direito. E coloca essa mão aqui, ó, na região do umbigo. E aí você fecha os olhos novamente. Solta os ombros em direção ao chão, alonga o corpo, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E uma das coisas que a gente pode fazer nesse momento é guiar a criança ou a gente mesmo para o que a gente quer construir e o que a gente quer conquistar na próxima atividade que a gente for fazer. Então, por exemplo, pode ser dormir, né? Eu durmo a noite inteira, eu durmo e acordo descansada. Pode ser, agora nós vamos comer, e nós vamos comer a comida toda. Nós agora vamos terminar de beber aquele copo de água que a gente começou. Então, a gente começa a construir aquilo que a gente quer experimentar na vida. E a gente passa a ser autor da vida da gente. E a gente ajuda a criança com autismo a começar a ser capaz de perceber que eles podem criar uma realidade que seja prazerosa e eficiente. Alguma coisa? O que eu trago para o corpo, mais uma vez, é o se percebendo. Assim, né? A gente tem a exata noção do quanto é difícil para o indivíduo autista com autismo se perceber, né? A evocação do eu. Às vezes ele responde uma brincadeira de uma outra criança e não participa na brincadeira dele mesmo, né? Então, se percebendo nesse momento, tanto é que a dificuldade que eles têm de cerrar os olhos, de fechar os olhos. Uhum. Né? A dificuldade desse... Então, a gente às vezes tem que dar um suporte, a gente começa... 1, 2, 3, fechou, abriu. Então, quanto é difícil para eles a internalização, né? E, mais uma vez, né, como é difícil para ele as questões proprioceptivas, visuais, táteis e sinestésicas, né? Então, quando a gente traz movimentos que reúnem esses estímulos que estão na base da pirâmide do desenvolvimento, esses estímulos são extraordinários, como um assoalho para o processo de desenvolvimento, de qualquer um, né? Não, importante também que a gente fazendo, tem os neurônios espelhos que a gente está fazendo, eles se espelham fazendo com a gente. O pai, ou a mãe, ou a pessoa responsável com eles vai receber o benefício de fazer movimento, vai estar ali trabalhando seu equilíbrio interno também e ajudando a criança. Quando vê a criança está se espelhando e fazendo também junto. Que também percebe que a gente, como se fosse energia, né? Percebe que o pai e a mãe se acalmam, relaxam, ficam bem, ela também vai se sentir bem. Tanto que quando a pessoa que quiser fazer a formação, fazer o curso, tem o benefício para ela, a ginástica cerebral beneficia, ela apoia qualquer atividade. Olha aqui esse casal fantástico, o trabalho deles que ele desenvolve do celote postural é maravilhoso, com as crianças que eles trabalham, quanto eles ajudam essas famílias, porque não é só a criança que é beneficiada, a família inteira é beneficiada. A Denise tem uma rica caminhada também, com experiências, né? Nós em breve, assim, ó, tem os cursos que o próprio Celote Postural, né, tem os cursos dele, do Celote, tem os cursos também de ginástica cerebral, que eles também proporcionam, que a gente ensina os movimentos. Realmente não tem material em português, temos o nosso material dos cursos traduzido. Esse material que eu tenho aqui, que eu mostrei para vocês, é em espanhol e inglês. Nós não temos ainda em português, né, por isso que eu não mostrava as palavrinhas que estão em outra língua.
né? Mas a gente tem já uma caminhada com a tradução do material maravilhoso, porque a Denise assim, é muito meticulosa, muito cuidadosa. Nós, inclusive, conseguimos uma entrevista com os criadores da prática, tirando dúvidas com eles, né? O casal maravilhoso do Paul e a Gayle Dennison, né? Que foram gentis e nos abriu um espaço para a gente trocar ideias com eles, né? Tivemos essa grande oportunidade. Então, gente, quem quer conhecer um pouco mais, pode mandar uma mensagem para a gente aqui. Segue o Celote Postural, segue a ginástica-cerebral.bgb, né? A gente, sempre que a gente tiver informações, cursos, a gente vai disponibilizar ali para vocês. Já temos lá no nosso blog várias experiências, várias lives que a gente já fez, né? Falando dessa riqueza do que é a ginástica cerebral, né? Então, deixa sua pergunta aqui se você quiser, ou mande mensagem pra gente. Meninas, vocês têm algum curso já breve? Estão pensando em alguma coisa? Querem deixar um recado final aí pro pessoal? Fiquem bem à vontade agora. O meu recado é, né, que a gente busque sempre conhecimento, né? Tem a gente no nosso site lá também, tem o Instagram com as datas dos cursos. E o meu é isso, né? O movimento é a porta para o aprendizado. É a melhor. Quem falou? Paul Davidson. E é isso, né? Entrando num momento. Gente, a minha coisa, a minha mensagem não esperem ter que fazer branding, comecem a fazer branding. Não, E depois não. Né? Façam agora, aprendam e desenvolvam. É simples, é prazeroso, é divertido e assim, as oportunidades que abrem para a vida da gente, elas são enormes. Todos nós que estamos aqui tivemos um benefício pessoal que nos fascinou e nos levou a querer aprender mais e depois a compartilhar, querer compartilhar. Então é por isso que a gente está aqui dividindo isso com vocês. Fantástico, bom demais estar de volta com vocês. Gente, tô doida para chegar o dia para a gente poder, para eu levar meu irmão para trabalhar com vocês lá no Celote Postural. Essa live de hoje me deu assim uma animação enorme. Nossa, tô doida para ver ele fazer isso, fazer aquilo. Então, tô muito animada, tá? Um beijo grande. Obrigada. Nós vamos fazer uma live específica contando a Denise dessa experiência fantástica do que o irmão dela está vivenciando, quanto a ginástica cerebral, o Brain está fazendo diferença para ele. Em junho, provavelmente, eu vou informar, vamos já ter um curso de Branding 104, que é focado nos movimentos. A Denise, assim que ela puder, ela vai dar a parte dela, que a Denise dá o Branding 101 e o 110. Quer saber o que é isso, o que não é isso? Entra no site lá do ginástica, do Branding Brasil, que tem todas as informações. E a gente está sempre disponibilizando aqui as informações, tirando dúvidas de vocês. Querem levar uma live para a empresa de vocês, para a gente falar, ou fazer um workshop? Entre em contato. Todos nós aqui somos capacitados para fazer esse trabalho nas empresas ou nas escolas, levar essas informações. Quer levar o curso da ginástica cerebral para sua escola, para sua empresa? Entre em contato com a gente, porque, como eu disse, ele apoia qualquer atividade, gente. Né? Então, qualquer área. André, aqui, ó, coloca aí o seu... gente, coloca para vocês aí, para o pessoal, o endereço de vocês, de e-mail, para que eles possam contactar vocês aí no comentário. www.celote.com.br e @cultural. Denise, quando eu encerrar aqui, que vai ficar gravado, a gente bota nos comentários que fica permanente, porque agora não vai ficar gravado aqui no... Quando eu botar aqui a gravação, você já coloque ali nos comentários para o pessoal acessar vocês. Como eu disse, esse casal maravilhoso tem uma vasta experiência, né? Estão sempre se aprimorando nos conhecimentos. A Denise tem uma vasta caminhada. A minha caminhada com o Branding já começou já há um bom tempinho também, já tem uma caminhada boa aqui, mas com autismo, esses aqui são as referências aqui, porque eles têm uma grande caminhada, e aqui o que eles falaram é muito pouco do que eles a gente já teve outras lives falando sobre isso, como digo, busquem lá no nosso blog, no nosso YouTube lá do Brain Team Brasil, que tem muita informação lá. E o Pace, que a gente falou e fez aqui hoje, gente, tem vídeos no próprio blog e aqui no nosso Instagram, eu fazendo, Denise fazendo e explicando com detalhes o Pace. Eu falo no site do Personari, também tenho vários artigos lá falando dos múltiplos usos do Pace. A gente aqui falou algumas formas de usar o Pace, mas existem outras maravilhosas de utilizar. Então, olha quanta coisa fantástica tem o Branding. Tá bom, gente? Então, boa noite para todo mundo. Né? Qualquer coisa, nos mande comentário depois. Beijão, grata por hoje aqui. Adorei estar com vocês. Beijo. Bom, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Todos.